O que faz um cantor ser o melhor vocalista do rock? A melhor presença de palco ou ser aquele frontman de uma banda de rock de sucesso? Ser o maior cantor de uma banda de sucesso te faz ser um vocalista, ou melhor, um frontman de todos os tempos? Cara, essas são perguntas difíceis de se responder. E eu tava olhando aí os vídeos na internet e os caras começaram a falar sobre os maiores frontmen da história do rock. Será que nós concordamos com isso? Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra gente discutir sobre esse assunto. Vamos nessa! Vamos lá, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de assinar o nosso canal. Deixa aí o seu like e também coloque aí nas suas redes sociais, manda para algum amigo, que pois isso vai estar ajudando muito o canal. E agora também tem um botão de hype, tá? Você pode hypar esse vídeo aí. Isso daí acontece no celular. Eu tô colocando uma animação aqui, então ó, faz o seguinte, quando você deixar aí o seu comentário, vai aparecer o botãozinho de hypar. Então você vai lá, não gasta nada, é só clicar aí no hype, que isso daí vai elevar o nosso vídeo para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Então vamos lá, o primeiro nome que eu vou falar aqui é do Brian Johnson, vocalista da banda AC/DC. Entrou na banda AC/DC no ano de 1980, meses após a morte do lendário Bon Scott. Havia a pressão de fazer um bom disco com a sua nova banda e substituir um dos grandes frontmen da história. Brian cumpriu com honra as duas missões. Amado pelos fãs do AC/DC e de rock, Brian Johnson se estabeleceu como uma das figuras mais carismáticas do mundo do rock. Após o enorme sucesso do álbum Back in Black, estreia de Johnson como vocalista, a banda AC/DC passou a se apresentar em estádios, e isso não foi um problema. Após o enorme sucesso do álbum Back in Black, Johnson e o AC/DC passaram a se apresentar em estádios. Mas em 2016, Brian Johnson esteve afastado da banda, alegando que estava com problemas auditivos. O Roger Daltrey, vocalista da banda The Who, eles entraram em estúdio pela primeira vez no ano de 1965 para gravar o álbum My Generation, que foi um sucesso instantâneo. A banda The Who ficou mais de 20 anos sem lançar um único disco de estúdio, ali entre os anos de 1982 até o ano de 2006, o que aumentava a expectativa pelos shows ao vivo da banda. Desde o início da banda, Roger Daltrey sempre se mostrou um ótimo frontman e com uma voz inigualável. O tempo passou, Roger Daltrey foi se tornando cada vez mais um ótimo frontman e conseguiu fazer algo que poucos conseguiram. Manteve a sua voz praticamente intacta. A banda The Who constantemente lança material raro de seus shows, além de concertos recentes, seja em CD ou DVD. Roger Daltrey é sempre o destaque, seja pela sua voz ou pela sua presença de palco. Robert Plant, da banda Led Zeppelin, começou a cantar profissionalmente em pubs e clubes com apenas 16 anos de idade. Em 1968, Jimmy Page estava reformando os Yardbirds, depois da saída de Jeff Beck da banda. Isso mesmo, Jeff Beck. Para o vocal, Jimmy Page e John Paul Jones procuravam um vocalista e surgiu então Robert Plant. Lembrando que Plant não foi a primeira escolha. Logo em seu primeiro álbum do Led Zeppelin, lá no ano de 1969, Robert Plant firmou-se como um dos vocalistas do momento. Seus agudos rasgados influenciaram vários cantores de rock e metal, como Freddie Mercury, Axl Rose, Kurt Cobain e Robert Halford. Robert Plant sempre teve uma excelente qualidade vocal e, aliado com a sua presença de palco, Robert Plant é considerado até hoje um dos maiores vocalistas de todos os tempos.
Robert Plant é brincadeira, né, cara? Que voz, parceiro, que voz. David Hutch, que saiu da banda Van Halen, cedendo seu lugar ao cara aí que também arrebenta, que pra mim, particularmente, é o melhor vocalista da banda Van Halen, Sammy Hagar. Mas nós vamos estar falando aqui do David Hutch. É conhecido por ser o vocalista da banda Van Halen. Também teve uma carreira solo de sucesso. Com a sua voz poderosa, personalidade extravagante e performances energéticas no palco, o tornaram uma figura icônica do rock. David Hutch e os irmãos Van Halen se tornariam amigos, até que em meados dos anos 70, David é chamado por Alex e Ed para cantar na banda. Nessa época estava completo o line-up original da banda que viria a se chamar Van Halen. O disco intitulado apenas Van Halen 1 apresenta ao mundo um novo vocalista que influenciaria todas as bandas de hard rock dos anos 80, com seu jeito de cantar, sua performance de palco e a sua forma de se vestir. Nessa época, David Hutch se tornou um dos maiores rockstars do mundo. Um cara que não poderia faltar, Freddie Mercury da banda Queen. Em abril do ano de 1970, Freddie Mercury se juntou ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor no trio Smile. E depois essa banda sofreu uma alteração de seu nome, tá? Passou a se chamar Queen. Fred adotou a alcunha de Mercury como seu sobrenome artístico, baseado na letra de uma de suas primeiras canções. Integrantes de muitas outras bandas que surgiram antes e depois do Queen apontam Fred Mercury como uma grande influência em seu trabalho. Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, baseou muito de sua postura no palco em Fred Mercury, com relação a seus movimentos, o uso do piano e o modo de cantar. Por exemplo, ele já declarou que se não tivesse ouvido as letras de Fred quando criança, não saberia o que teria sido dele. Kurt Cobain do Nirvana também escreveu em sua carta de despedida que admirava e invejava a felicidade que Fred sentia ao estar no palco. Robert Plant, do Led Zeppelin, declarou que Fred Mercury era o único cantor que, por trás de sua lenda, realmente era uma lenda. Fred Mercury tinha a capacidade inigualável de dominar uma plateia, seja tocando para 20 ou 70 mil pessoas. O alcance vocal, o carisma, a sua gigantesca presença de palco qualificam Fred Mercury como o maior frontman de todos os tempos. Segundo dizem, Fred Mercury tem uma certa vantagem como o melhor frontman de todos os tempos. David Coverdale, da banda Whitesnake, no ano de 1973, foi convidado para substituir Ian Gillan em uma das maiores bandas de hard rock da época, o The Purple, gravando 3 álbuns pela banda. Em 1978, formou a banda Whitesnake, inicialmente com uma sonoridade mais próxima do blues rock. O Whitesnake participou do primeiro Rock in Rio aqui no Brasil no ano de 1985, no Dia do Metal, substituindo a banda Def Leppard. No ano de 1993, lançou um projeto intitulado Coverdale Page, com Jimmy Page do Led Zeppelin. No ano de 2003, a Pop Master proclamou David Coverdale como o príncipe herdeiro do rock dos anos 70. Já no ano de 2006, a revista de hard rock heavy metal Hit Parader nomeou David Coverdale como o número 54 em sua lista dos 100 maiores vocalistas de metal de todos os tempos. Já no ano de 2009, David Coverdale foi eleito o 6º entre 40 candidatos para a maior voz do rock, em uma pesquisa conduzida pela estação de rádio de rock clássico do Reino Unido, Planet Rock. Já no ano de 2016, David Coverdale foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como membro do The Purple. E o grande Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, e também a sua carreira solo. Membro e fundador do Black Sabbath, no ano de 1968, forneceu os vocais principais para os seus primeiros 9 álbuns de estúdio, incluindo o clássico como Paranoid e Iron Man. O Black Sabbath, com Ozzy nos vocais, lançou álbuns que se tornariam marco no heavy metal, influenciando gerações de bandas.
Após a sua saída do Black Sabbath, Ozzy embarcou em uma bem-sucedida carreira solo, lançando diversos álbuns de estúdio. Ozzy Osbourne vendeu mais de 100 milhões de discos em sua carreira, tanto como Black Sabbath, tanto quanto na sua carreira solo. Também foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como membro do Black Sabbath e também como artista solo. Bruce Dickinson, da banda Iron Maiden. Bruce Dickinson entrou no Iron Maiden no ano de 1981, substituindo Paul Di'Anno e estreando no álbum The Number of the Beast, considerado até hoje o melhor álbum de estúdio do Iron Maiden. A banda Iron Maiden é considerada uma das maiores e melhores bandas ao vivo do rock. Muito disso passa pela qualidade de Bruce Dickinson como vocalista e por sua grande presença de palco. Bruce Dickinson saiu do Iron Maiden no ano de 1993, a fim de seguir com a sua carreira solo, na qual fazia experimentos em vários estilos de rock, mas acabou retornando no ano de 1999, junto com o guitarrista Adrian Smith, e permanecem juntos desde então, tendo gravado mais 5 álbuns de estúdio. Axl Rose, da banda Guns N' Roses. Axl Rose é conhecido como vocalista da banda de hard rock Guns N' Roses, com quem atingiu popularidade, sucesso e reconhecimento no final dos anos 80 e início dos anos 90. Em 17 de abril de 2016, foi anunciado como vocalista convidado da banda AC/DC. A banda deixou muito claro que não seria um membro oficial, mas um membro convidado para realizar apenas alguns shows. Nos anos 90, Axl Rose era um dos grandes vocalistas do rock, apesar de todas as polêmicas em torno de seu nome. Mesmo assim, ele sempre foi conhecido por ter uma grande presença de palco. Nos últimos anos, Axl está sendo criticado por conta da sua voz e pela sua baixa energia em shows. E um cara aqui que eu boto como destaque, não como o melhor, mas como destaque, Jim Morrison, da banda The Doors. Nós também temos aqui no canal um vídeo sobre a banda The Doors. Eu vou deixar aqui no card e também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ele estudou cinema na UCLA, onde conheceu os futuros integrantes da banda The Doors. Jim Morrison era conhecido por sua performance intensa no palco, com um timbre vocal único e muitas vezes com improvisações de poesia. Jim Morrison, com seu visual e comportamento, o tornou um símbolo sexual e um ícone da contracultura. Jim Morrison faleceu aos 27 anos, em circunstâncias misteriosas, oficialmente por insuficiência cardíaca. E aí, o que você achou desses frontmans aí que eu coloquei para vocês? Vocês concordam com essa lista? Cara, eu acho que tá perfeito, mas claro que eu incluiria alguns outros aí, mas isso é muito particular. Eu gostaria de saber quem você colocaria ou quem você tiraria dessa lista aí que nós fizemos. Lembrando que eu vi muitos vídeos aqui na internet e a maioria tá girando em torno dessa lista aí. Mas o mais importante é a tua opinião. Fala aí pra mim, quem ficou faltando? Quem você colocaria nessa lista? Eu tô olhando os comentários e eu prometo a vocês que eu vou estar respondendo a cada comentário aqui, valeu? Meu nome é Marcelo Rodrigo, obrigado por você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Lembrando, tá? Deixe seu like, coloca aí alguma coisa no comentário e não se esqueça de mandar esse vídeo para um camarada teu aí, ou então, né, uma garotinha aí que gosta de rock, valeu? Então tamo junto, cara. Até o próximo vídeo. Fui!